quarto ano. A nossa aula de hoje é de história, tá? Então, para vocês poderem fazer as atividades, vocês vão precisar do livro de reforço e também do livro de história para fazer as pesquisas, tá certo? Então, vamos começar falando sobre a formação do povo brasileiro, né? A formação do povo brasileiro, ele acontece basicamente em 3 grupos étnicos, que são os indígenas, os brancos e os negros, tá? Miscigenação, o que é isso? Miscigenação é a mistura de raças, né? Através do casamento, a mistura de etnias, né? A mistura de raças, tá? Por exemplo, o branco se casa com o negro, né? A partir daí, né, os filhos deles que vão nascer vai ter essa mistura das raças deles, branco e negro, tá certo? Os primeiros habitantes do Brasil, né? Logo que os portugueses chegaram aqui no Brasil, né? Os indígenas, eles já estavam, né? Então, quando os portugueses chegaram no Brasil, os indígenas já habitavam as terras. Os povos indígenas, eles eram formados por várias aldeias, eles viviam nas florestas, nos campos, no litoral. Eles viviam da caça e da pesca e da agricultura, tá certo? Então, eles sobreviviam do que eles caçavam, né, do que eles pescavam, né, também do que eles plantavam, né, que é a questão da agricultura, né, da criação de gado, né, de animais, e é por isso que eles sobreviviam, né, o que eles comiam, né, eles plantavam, caçavam e colhiam para poder comer, tá certo? A cultura indígena. Os índios, eles viviam em tribos que se dividiam em aldeias ou tabas, né? Que eram lideradas pelo chefe da aldeia e o pajé ou xamã, que é o líder espiritual. Os índios, eles viviam em ocas, né? São as casas deles feitas de palhas, né? Que eram chamadas de ocas. E a alimentação está baseada no que eles caçavam, pescavam, plantavam e colhiam, tá certo? Então, a gente falou um pouco aí sobre a cultura indígena, né? Sobre a formação do nosso povo brasileiro, né? Que surgiu a partir dos índios, né? E agora nós vamos fazer a atividade no livro de reforço, na página 32, tá certo? Então vamos lá. Primeira questão diz assim: a formação do povo brasileiro se dá basicamente por 3 grupos étnicos. Cite-os e comente uma característica de cada um. Então você vai dizer quais são esses 3 grupos étnicos, né, que se formou o nosso povo brasileiro. Os índios, os brancos e os negros. Dê uma característica de cada um deles, tá certo? Na segunda questão você vai colocar V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas, tá bom? Então, tem aqui as opções e você vai lendo cada um e vai colocando. Se você acha que for verdadeira, você coloca um V. Se você acha que for falsa, você coloca um F, tá certo? Na terceira questão, responda o que é miscigenação. Acabei de falar isso aqui, né? É a mistura de raças, né? A mistura de etnias, né? Na B, por que os negros foram trazidos da África para o Brasil? Né? Os negros foram trazidos da África para o Brasil para fazer o que aqui no Brasil? Né? Eles foram ficar trabalhando no lugar de quem? Né? Então vocês vão aí pesquisar no livro de vocês, vão colocar aqui, tá? O que é imigrante? Né? No livro de vocês lá tá falando sobre o que é imigrante, tá? São pessoas que saem de outros locais, né, e vêm para o nosso local aqui, né? Então, explique direitinho isso aí, tá bom? Na quarta questão, você vai completar com as palavras brancos, negros ou indígenas, tá? Na quinta questão, você vai ligar corretamente. A mistura do branco mais um índio, da que raça? Caboclo, cafuso ou mulato, né? Então, você vai ver as misturas e vai ligar cada uma, tá certo? Na página 33, os primeiros habitantes do Brasil, primeira questão. Escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir. Letra A. Quem foram os primeiros habitantes do Brasil? Quem foi? Veja aí.
Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, quem era que já estava lá? Né? Então você vai escrever aqui. Por que que eles foram os primeiros habitantes do Brasil? Tá? Então você vai dar a sua resposta aí. Na letra B, como esses povos eram formados? Então esses habitantes lá, que já estavam lá, quando os portugueses chegaram, como era que eles eram formados? Letra C, onde viviam os indígenas? Segunda questão, quais eram as principais atividades indígenas? O que eles faziam para poder sobreviver, né? Qual era o trabalho deles, né? Terceira, observe as imagens e comparem como os indígenas viviam antes da chegada dos europeus e como eles viviam atualmente. Então você vai observar essas duas imagens, né, e vai responder a letra A e a letra B, tá certo? Na quarta questão é a atividade de pesquisa. Você vai pesquisar e reproduzir abaixo um texto da carta de Pero Vaz de Caminha sobre os costumes indígenas. Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, tudo que o rei de Portugal sabia era porque o Pero Vaz de Caminha mandava cartas a ele relatando tudo o que estava acontecendo aqui, né? Então você vai pesquisar sobre a carta que o Pero Vaz de Caminha mandava e vai falar sobre os costumes dos indígenas, como eles viviam, como eles se vestiam, tá certo? Na página 34, sobre a cultura indígena, a primeira questão. Escreva sobre a relação dos indígenas e dos brancos com a natureza. Letra A. Os indígenas usam da natureza. O que é que os indígenas usam da natureza para sobreviver? Né? Letra B. Tudo que os indígenas produzem é destinado a quê? Tudo que eles caçam, pescam, serve para quê para eles? Letra C. Muitos homens brancos usam a natureza de forma o quê? Eles usam a natureza de forma correta, os homens brancos, né? Letra D. Muitas das coisas que os homens brancos produzem são destinados para quê? O que os homens produzem serve para quê? Né? Vão para quem? Para que serve? Segunda, outra atividade de pesquisa. Você vai pesquisar e escrever informações sobre o casamento indígena, pesquisa. No seu livro deve ter, se não tiver, você vai para a internet e faz a pesquisa. Do casamento indígena, alimentação e das crianças indígenas, tá? Na terceira questão, você vai escrever a resposta de cada uma dessas perguntas. Letra A. As aldeias são espaços que buscam o quê? Né? B. O que é muito importante para a vida dos indígenas? Né? O que é importante para eles, para que eles vivam bem? C. Como a natureza é vista pelos indígenas? Quarta e última questão, você vai marcar apenas os materiais utilizados nas habitações dos indígenas, né? Então, você vai marcar apenas o que os indígenas usam para poder construir as habitações deles, né? Tá certo? Então, a atividade é essa. Qualquer dúvida, vocês já sabem, mensagem de texto ou áudio que eu vou estar à disposição de vocês para responder a estas perguntas, tá bom? Até segunda-feira, né? A próxima aula, se Deus quiser. Tchau!